Daniel, eu quero pegar um gancho aqui, né, olhando para toda a sua história, eu acho que é importante a gente contextualizar uma questão, né? A corrida é sobre cada um e sobre como cada um consegue se relacionar com ela, né? E um objetivo muito particular de cada um, né? É muito interessante. Eu corro desde os meus 23 anos, eu tenho 52. Então, tenho 29 anos de corrida. Eu corria quando quase nenhuma mulher corria. Eu ia para uma prova, tinha 5 homens e uma mulher. Eu conto que a minha primeira prova da Nike, eu cheguei assim, eu olhava, só tinha homem ao meu redor, e era uma coisa super pré-histórica, assim, do chip você amarrar no cordão do sapato, a camiseta não transpirava, e você passava, era esperando 6 meses para ter uma prova de rua, né? Não é que nem agora que tem todo final de semana, né? E eu sempre gostei muito, eu nunca parei de correr, eu nunca tive uma lesão, tive algumas dorezinhas que se resolveram, mas nunca tive uma lesão de fato, mas nunca consegui velocidade. Então, assim, hoje vou agora no mês que vem fazer minha sexta maratona, mas já com muita clareza que talvez eu consiga chegar perto de 4 horas, mas assim, já faço pensando se for um sub 4, 3:59, né? E entendo que o meu corpo ele não responde à velocidade. Tenho técnico, tenho assessoria, tenho fisioterapia, tenho os melhores profissionais do meu lado. Mas entendo que é uma característica minha e eu corro porque eu amo correr e para mim é um desafio pessoal, meu comigo mesma e a experiência, a oportunidade, a conexão com pessoas. Então eu entendi que se eu quisesse viver a corrida, eu não viveria pelo pódio, nem por uma busca de significância numa premiação, mas que para o meu estilo de, assim, de prática de corrida, eu realmente precisava encontrar outros elementos que justificassem eu continuar ali. E para mim é uma coisa assim, hoje parte da minha vida eu respiro corrida, né? Não trabalho diretamente com isso. Hoje, grande parte das minhas mentorias e consultorias são com corredores, mas não que eu seja especialista em corrida, né? Mas é importante nós falarmos isso, porque uma pessoa que chega e fala, cara, eu corro faz 5 anos e eu não faço um sub 2 numa meia maratona, então eu acho que eu não sou nada. E não é real isso. É que você é muito fora da curva, o Robson é muito fora da curva. E é importante a gente trazer essa consciência, até para que as pessoas não desanimem, porque vocês realmente são muito fora da curva. Sabe assim, quando eu ouço você contando, eu fico imaginando, eu fiz a Maratona de São Paulo esse ano, né? E eu sofri pra caramba me preparando muito. Fiz todo o preparo, todos os treinos, eu não corto nenhum treino, eu faço tudo, fiz fisioterapia, fiz fortalecimento e foi super sofrido. A Maratona de São Paulo é muito exigente, como a meia maratona é muito exigente. Acabei de fazer a SP City, que é um percurso meio que semelhante, sofri pra caramba nos 21 da SP City. Então é importante nós deixarmos claro que a experiência é uma experiência muito individual. E não existe um bom ou um ruim, mas existem pessoas que se adaptam a mecanismos diferenciados e, dentro desse processo, se relacionam com a corrida, inspirando outras vidas de determinadas formas. Mas, sabe, realmente assim, você realmente é um caso muito atípico dentro de tudo que eu assisto, dentro das assessorias e todas as pessoas que são minhas amigas, que convivem comigo e até iniciam correndo. Eu tenho vários mentorados que começam a correr por conta das mentorias e a gente vê que é um processo de construção. Se alguém for tentar seguir o que você fez, dificilmente vai conseguir fazer sabe assim, um tempo maravilhoso como você fez e alcançar o resultado que você alcançou. Então, realmente, você é uma pessoa que tem muito potencial, né? E precisa investir nesse potencial, né? Mas voltando um pouquinho à história, então o Robson chegou, você estava inscrito aí para tudo no Rio de Janeiro, né? Ia passar por todas essas provas. E aí, Robson, como é que foi quando você viu tudo isso com ele? É só fazer um complemento, né, do que você disse. Assim, eu acredito que a corrida realmente é muito individual, né? A gente pode usar as outras pessoas como inspiração, porque assim, o que a gente precisa se comparar é com o nosso eu do passado, né? Sim, sim. Então, tá completamente correta aí na sua colocação. Eu já falei pro Daniel também que eu acho que ele é muito fora da curva. E aí, outros pontos, né? Quando ele me falou que ele estava inscrito em todas as distâncias, aí eu me comparando a mim, né, como eu comecei e qual foi o meu passo a passo, eu falei para ele, falei, cara, toma cuidado, vai com calma, porque assim, a minha grande preocupação em sempre alguém que está iniciando ou que me pergunta, como eu devo começar, é em questão da lesão.
Sim, existem dois pontos, né? Se a pessoa ela inicia e já aumenta muito a distância, ou se ela já quer aumentar muito a velocidade, ela pode se lesionar e aquilo pode frustrar ela, entende? E aí ela ficar afastada de um esporte que é tão bom e tão saudável. Então eu sempre falo para as pessoas, falo, ó, vai com calma, vai passo a passo, inicia. Só que assim, o Daniel, ele é um cara muito rápido, né? E ele também tem o histórico do futebol, assim como eu. E isso ajuda muito. Então eu só falei para ele, falei, cara, beleza, você fez as inscrições, assim, pega uma assessoria, porque eu iniciei sem assessoria há 10 eu anos também. atrás. E aí eu ficava pesquisando muito, tentando adaptar, né, os estilos de treino, os estilos de treinadores. Eu tentava adaptar e fazia a minha própria planilha. Então eu falei para ele, falei, cara, como você ainda está iniciando, você, entre aspas, você é um bebê na corrida, cara, já começa do certo, tipo, já procura uma assessoria, porque tudo bem que cada assessoria tem a sua metodologia, mas pelo menos você já vai iniciar com um método, Sim, entende? sim, Você já vai pegar um professor que tem, não sei, 10, 15 anos de experiência, que já passou por muitos atletas, e aí ele vai te entender e vai colocar, falar, ó, é melhor você fazer dessa maneira ou dessa maneira. E aí foi esses conselhos que eu passei para o Daniel. Falei para ele, falei, olha, iniciando com assessoria, a gente tenta encaixar junto alguns treinos, porque como ele já tinha bons tempos nas distâncias menores, eu falei para ele, falei, olha, muito provavelmente a sua primeira maratona vai ser abaixo de 3 horas. Vai ser abaixo de 3 horas. E o meu conselho é, como eu vou estar correndo no Rio de Janeiro, sendo um pacer para sub 3 horas, me acompanha, cara. Vai comigo, vai junto com o pelotão. Assim, o máximo que você conseguir, até 34, 35 quilômetros. E depois, se você tiver perna, você vai embora. Se você tiver bem de corpo, porque assim, você está com alguns atletas mais experientes, sendo pacer num pelotão, é muito mais fácil, sabe? sim. Você precisa se preocupar muito menos com o ritmo da prova, por mais que ele é mais alto que eu, então eu não estava cortando vento para ele. Mas, assim, estava ali entre o grupo, ele não precisava ficar na frente, né? Ele poderia ficar Sim. um pouco mais atrás. Então, acho que ele recebeu bem, assim, os conselhos e fez tudo passo a passo certinho aí. E deu muito bom lá nas provas que ele fez do Rio de Janeiro. E aí saiu Verdade. da prova já pensando na próxima. Já me inscrevi. Conta um pouco de como foi a prova, as provas lá também, Daniel, e das puxadas de orelha que eu dava em você. Legal. Bom, não, assim, reforçando, ratificando, né, a fala da Kátia foi perfeita, né, essa questão do individualismo, né, da corrida, acho que é isso mesmo. Eu tenho uma frase bordão que eu sempre coloco nos meus posts, sempre falo para as pessoas, que é não pare de correr, apenas continue correndo, né, independente da sua velocidade, né, da sua mecânica, enfim. Continue correndo da forma que você consegue, de como você consegue, porque a gente sabe que a corrida ela nos traz muitos benefícios, né? Tanto para a cabeça, para o corpo, né? Acho que é extremamente importante. Então, é essa orientação e é isso que eu passo para as pessoas que me seguem, as pessoas que estão ao meu redor. Então, a questão da corrida, né? Das quatro distâncias, né? O Robson, eu falei para o Robson, né? Das quatro distâncias, ele falou, pô, primeira maratona é um baita desafio, correr todas as distâncias do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, você já se inscreveu, agora é treinar, aumentar esse volume, buscar, como ele falou, né, buscar uma assessoria, uma orientação, e foi o que eu fiz, né? Então, no início de 2025, nós conversamos no final de 2025, no final de 2024, no início de 2025, eu procurei um treinador e comecei a treinar ali com planilha, né, de forma online, né, pegava algumas orientações com ele e fazia, né, seguia ali a planilha conforme ele foi me passando, e aí a gente conseguiu encaixar, né, os últimos longos ali para o Rio de Janeiro, nós fizemos juntos na USP, né, Robson, né, conseguimos aí encaixar e fazer os treinos bem propostos ali para dentro do sub 3, né, que é manter aquele ritmo ali de 4:15 durante o percurso. E ali, assim, foi muito interessante, muito legal da troca, né, da experiência do Robson
de já ter corrido, acho que se eu não me engano, você já tinha corrido 8 maratonas ali, Robson, ou 7, 8 maratonas, mais ou menos. Eu acho que já estava eu tô na 11ª. 8 Acho que era também. 8. Acho que 8. foi, eu já tinha corrido 8 e estava me preparando para a 9ª, né? É isso mesmo. Você correu Boston e depois você correu o Rio em junho. E aí, pela experiência dele, ele falou, meu, legal, você é rápido, foi como ele mencionou, né? Você é rápido, você tem bons tempos nas curtas distâncias e propriamente na meia maratona, você tem tudo para fazer um sub-3, e ali ele me deu justamente essa orientação, você vai correr ali com o pelotão sub-3, não vai se preocupar com o ritmo, vai seguir ali até o 34, 35, se você tiver perna, você vai embora. E aí foi o que eu fiz, né? Então, falando um pouquinho das provas anteriores, né, os 5, os 10, o Robson já tinha me orientado, falou, ó, pega leve, vai devagar, vai lento aí no, né, vai lento não, né, vai um pouquinho mais devagar no 5, 10, 21, seja mais consciente, porque a maratona ela vai te cobrar, é uma Sim. distância muito longa, você vai ficar muito tempo ali a exposição, né, naquela velocidade, então dá uma controlada. E aí eu fui fazendo né, os 5, 10 e o Robson chamando minha atenção, falando, Daniel, você pegou pesado, você foi muito forte, você poderia ter ido um pouquinho mais lento, mais devagar e tal, porque você tem a maratona no domingo, né? Então os 5 quilômetros eu fiz para 21 minutos, aí os 10 km eu fiz para 40 Nossa. minutos, assim, não era para ter feito isso, né? Então eu acabei não seguindo as orientações que o Robson tinha me passado, que é a energia do Rio de Janeiro ali, né? Você vê aquela massa de pessoas correndo, sorrindo, e isso vai te motivando ia me cativando mais e aumentava a velocidade, queria aproveitar aquele momento ali que eu estava sentindo. E aí a meia maratona eu bati meu RP na meia maratona. Eu fiz em 1h24. Aí, Nossa. Cristo aí o Rei. Robson falou, o que você fez? Você queimou a largada, assim, meu, eu espero que não te prejudique na maratona, porque no dia seguinte você teria mais 42 quilômetros para correr. E aí eu fiz em 1h24 a meia, e assim, os 4 dias que eu fiquei ali, eu busquei focar totalmente, assim, não fiquei passeando, indo para praia, enfim, eu terminava a prova, ia pro hotel, descansar, me alimentar, então isso eu tive bastante consciência nessa parte, né, de não querer passear naquele momento, né, descansar o corpo, porque no dia seguinte eu teria uma outra prova. E aí fui para a maratona, né, junto com o pelotão da assessoria, que o Robson fazia parte, né, e ali que eu conheci, né, a assessoria que eu estou hoje, que foi convidado pela assessoria depois da Maratona do Rio, né, o Robson conversou com um dos fundadores da assessoria, e hoje eu estou nessa assessoria. Então, fui ali junto com o pelotão sub-3, como o Robson mencionou, não tive que me preocupar com ritmo, né? Só seguindo ali o grupo, correndo em grupo ali, fazendo o que estava sendo orientado ali pelas pessoas que estavam liderando o pelotão. E aí o Robson, antes de nós irmos para o Rio, ele falou, Daniel, ele jogou um tempo, ele falou, Daniel, eu acho que você consegue fazer o sub-3 e além do mais, eu acredito que você consiga fazer em 2h56. E assim nós fomos. Né? Fomos até o KM 34, 35, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, Robson, eu estou bem. Eu vou seguir aquele plano, aquela orientação que nós tínhamos conversado. Se eu tivesse perna, eu ia aumentar o ritmo e ia concluir a maratona mais rápido do que o sub-3 ali, 2h59. E foi o que eu fiz. Né? Passou do KM 35, eu falei, Robson, tô indo, tô bem, tô com as pernas boas e vou seguir. E assim fui os últimos 7 km e fechei a maratona para 2h56 e 48, se eu não me engano. Então foi justamente o tempo ali que o Robson tinha colocado e falou: você vai conseguir fazer esse tempo, tenho certeza que você tem perna para fazer. E fui muito feliz, assim, muito feliz. Né? Eu esperei ele chegar ali no sub-3 ali, abracei ele, agradeci ele grandemente aí pelas orientações, choramos juntos, se emocionamos. Foi muito, 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 foi um momento de muita alegria, muita felicidade concluir minha primeira maratona ali, com a presença do Robson ali no pelotão sub-3 ali, foi fantástico, foi incrível.